E para começar o nosso diálogo de hoje, eu vou convidar a professora Débora Malta, que é uma das maiores estudiosas no tema no Brasil, com publicações aí frequentes, monitorando as condições crônicas, os seus fatores de risco no país. A professora trabalha na Universidade Federal de Minas Gerais, na Escola de Enfermagem, e ela coordena no Brasil o grupo de pesquisa do GBD. Então, a professora Débora Malta vai nos trazer hoje o panorama e tendência das CCNTs, né, ou muitas vezes chamadas doenças crônicas DCNTs, para o ano de 2023 no Brasil. Muito obrigado pela presença, professora Débora. Vai ser um prazer, mais uma vez, estar aqui aprendendo com a senhora. Mark, é um prazer estar aqui com vocês. Então, eu gostaria de iniciar parabenizando o Fórum de Doenças Crônicas, né, a sua liderança, e aqui nessa mesa, enfim, com tantas pessoas conhecidas, né, que eu acho que será um grande aprendizado para todos nós, né, Paula Jones, Diogo Alves da OPAS, Marcos Moraes da SVS de São Paulo, Pedro Ripoli. Então, eu gostaria de dar boa tarde a todos os participantes do fórum e dizer que, enfim, esse fórum é um espaço muito importante de reflexão, e eu tenho um grande prazer de participar, né, porque acho que é uma forma de nós mantermos sempre essas reflexões, né, ainda mais nesse ano, né, onde temos o Brasil retornando à sua normalidade, né, e aí com toda a defesa da democracia, enfim, eu acho que com a defesa do SUS e da ciência, nós temos que realmente já iniciar o ano com essa reflexão. Eu vou também retomar um pouco no contexto da pandemia, dizer de algumas pesquisas que realizamos durante a pandemia, e pesquisas mais recentes, né, discutindo depois os aprendizados, né, e quais são os desafios para esse ano e para o futuro, né. Então, relembrando aqui a nossa meta, né, o nosso indicador 3.4, de redução um terço da mortalidade por doenças crônicas. Nós temos monitorado os dados de mortalidade, né, já temos publicado, e verificamos, né, que tínhamos uma tendência de redução das doenças crônicas não transmissíveis no país, e um grande marco para isso foi exatamente o Plano de Enfrentamento das Doenças Crônicas 2011 a 2022, que nós ajudamos a construir, mas, enfim, tivemos anos de muita turbulência, né, a partir de 2015, 2016, então, com a deposição da presidenta Dilma, a crise de austeridade, né, então, o empobrecimento de grande parte da população brasileira, e nós tivemos, sim, uma piora dos fatores de risco, e isso afetou diretamente as taxas de mortalidade das doenças crônicas antes mesmo da pandemia, o que pode, então, significar, de fato, né, um grande alerta, né, no sentido de que as metas, né, que antes, enfim, seriam atingidas, né, então, se tomarmos, então, a tendência, né, dos anos pós-2015, possivelmente essas metas não serão atingidas. E durante a pandemia, nós tivemos uma série de questões, né, além das quase 700 mil mortes, né, nós tivemos uma alteração profunda também no manejo e no cuidado das doenças crônicas. E eu acho que sempre temos que resgatar, né, o que foi a condição do Brasil e do governo brasileiro durante a pandemia, né, um dos piores desempenhos globais, né, e eu gostaria aqui de destacar a presença, né, então, da ciência, né, das universidades, né, e a defesa incansável que fizemos, né, das evidências, combatendo as fake news, e como isso foi importante, inclusive, para que nós mantivéssemos com muita clareza, né, quais os rumos deveriam ser
seguidos, né? Mas, sem dúvida, a pandemia afetou os estilos de vida, né? Ela piorou as doenças crônicas, ampliou as desigualdades, né? E eu gostaria aqui de relembrar alguns desses estudos, né? Até porque, enfim, também foram praticamente, assim, os estudos, eles não foram muito frequentes durante a pandemia, e essa parceria que envolveu a Fiocruz, a Unicamp e a UFMG, nós conseguimos realizar a pesquisa Convite, né, com 45 mil respondentes online, numa época que, inclusive, o Vigitel não conseguiu ser realizado, e com isso nós tivemos, né, já no início da pandemia, a coleta de 45 mil entrevistas, né, exatamente sobre alteração de comportamentos durante a pandemia. Também incluímos na nossa pesquisa adolescentes, né, uma segunda pesquisa da Convite Comportamentos, e alguns desses resultados muito rapidamente, né? Primeiro, que nós tivemos uma excelente adesão ao distanciamento social, o que foi muito importante, ainda mais no momento ainda não tínhamos vacinas, né? Então era muito importante ficar em casa, né? E nós tivemos uma adesão de 75%, agora, em relação às pessoas com doenças crônicas, isso subiu para 79%. Por um outro lado, se isso foi positivo, por um outro lado, isso alterou profundamente os comportamentos, né? Então, em relação à atividade física, tínhamos antes da pandemia 30% das pessoas ativas, durante a pandemia isso caiu para 12,6%. Aumentamos também os comportamentos sedentários, e aí o tempo em frente ao tablet, né, ao computador, ele passou de 3 horas e 50 minutos para 5 horas e 21 minutos, e sabemos as consequências disso para as doenças crônicas, em especial para as doenças cardiovasculares, mas também para as dores posturais, né, dor de coluna e tudo mais. Tivemos uma piora na alimentação, com o consumo de alimentos não saudáveis, alimentos prontos, pizzas congeladas, salgadinhos de pacotes, chocolates, até porque isso facilitava o preparo dos alimentos. Em relação ao tabaco, nós não medimos se a pandemia aumentou a prevalência do tabaco, mas o que nós podemos afirmar com essa pesquisa é que, dentre os fumantes, foram 12%, nós aumentamos o consumo, a frequência de fumar em 1/3, em 34%. E com uma associação muito grande, né, com, enfim, baixa escolaridade. Então, quem mais aumentou foram as mulheres, as pessoas com baixa escolaridade, e que relataram piora do sono, isolamento dos familiares, sentimentos de tristeza e de ansiedade, piora da renda. Também verificamos um aumento em 17% do consumo de bebidas, isso muito também relacionado com sentimentos de tristeza e de depressão. Verificamos também, em relação ao uso de serviços e as doenças crônicas, que nós tivemos, né? Um aumento da procura de serviços das pessoas, dos portadores de doenças crônicas, maior do que as demais pessoas. Entretanto, nós tivemos muita dificuldade no acesso aos serviços, né? Seja marcar consultas, conseguir atendimento, conseguir medicamentos, conseguir os exames solicitados, né? E também realizar as intervenções programadas. Sabemos, né, todos nós que estudamos doenças crônicas, da importância do cuidado para as doenças crônicas, do cuidado longitudinal, da continuidade dos cuidados. Então, tudo isso trouxe uma grande repercussão também no sentido de romper esse acompanhamento longitudinal e também na piora dos desfechos, né? Isso aconteceu nos adultos, mas também entre as crianças, né? Fizemos também uma pesquisa de comportamentos durante a pandemia entre adolescentes, e verificamos que entre os adolescentes, os fatores de risco, eles tiveram um comportamento semelhante aos adultos, né? Eu destacaria aqui o sentimento de irritação, de sentir-se mal-humorado, né, que foi muito frequente nos adolescentes, especialmente entre as meninas. 61% das meninas relataram mudança desse comportamento.
mas também uma piora intensa nos hábitos alimentares, e também na atividade física. O que teve de diferente entre os adolescentes é que eles reduziram o consumo de álcool e o consumo de tabaco, porque ficaram em casa, longe dos pais, né? Mas, além disso, a pandemia, né, em outros estudos que conduzimos, ela trouxe uma profunda mudança também em relação às doenças crônicas. Se os doentes foram menos acompanhados, eles também internaram menos, até porque havia uma disputa de leitos, tanto leitos normais quanto leitos de UTI. E aí, diante da emergência sanitária, a prioridade eram os atendimentos para as pessoas com graves quadros respiratórios, né? E com isso nós tivemos uma redução das internações por doenças cardiovasculares, por AVC, por insuficiência cardíaca, e tudo isso repercutiu também no sentido da mortalidade. Aumentamos mortes por doenças crônicas, especialmente por doenças cardiovasculares. Pesquisamos em 9 capitais, né, e verificamos algumas coisas muito singulares, né? Primeiro, o aumento da taxa de mortalidade no domicílio, porque as pessoas não tinham acesso aos hospitais e também ao acompanhamento, né, nos ambulatórios, né? E também nós verificamos que aumentaram as taxas por causas de doenças cardiovasculares não especificadas. Se o óbito acontecia no domicílio, muitas vezes sem acompanhamento médico, né? Então, eram causas de doenças cardiovasculares não especificadas, né? Um outro efeito da pandemia foi que ela exacerbou as nossas desigualdades, né? Então, o Brasil ficou muito claramente diante do seu profundo abismo social, né? Então, nesse estudo, junto com a professora Fátima Marinho, né, nós identificamos o excesso de mortalidade no Brasil, né? Sabemos, enfim, que tivemos muito mais óbito, mas esse óbito ele foi desigual, especialmente nas populações pretas e pardas, né? Então, morreram muito mais pretos e pardos. E nesse estudo que nós fizemos em Belo Horizonte, por áreas de abrangência, temos mais de 3.300 áreas de abrangência em Belo Horizonte, agregamos em 3 estratos de baixa vulnerabilidade, né, de média e de elevada vulnerabilidade. E o que verificamos? Tínhamos uma taxa média de mortalidade, aqui pegando a população idosa de 75 anos e mais, mas quando nós observávamos em relação ao local de moradia, a população idosa morando nas áreas ricas de Belo Horizonte, a taxa de mortalidade foi de 409 por 100 mil. Isso mais que dobrou nas áreas pobres de vilas e favelas, 874 por 100 mil. Mostrando que a Covid ela não é democrática. As taxas muito mais elevadas foram idosos e o dobro entre as pessoas mais pobres, né? E nos anos seguintes, né? Então, ainda não temos tantos estudos no país, mas também temos vários estudos internacionais, né? Então, a Covid longa, né, é algo que nós temos que nos preparar, inclusive para criar estruturas para acompanhamento, né? Já tem esse estudo do Carga Global de Doenças, que nós contribuímos, já verificamos que 6,2% dos indivíduos com infecção sintomática, né, por Covid, que sobreviveram a episódio agudo, tiveram a Covid longa, ou seja, mais de 3 meses de sintomas, né? Especialmente os que tiveram internados em UTIs, em enfermarias, né? E aí, os sintomas da Covid longa, eles foram muito mais importantes, né, em relação a doenças respiratórias, doenças cardiovasculares, né, e nós temos que tomar muita atenção, né, porque tem uma grande associação com as doenças crônicas não transmissíveis. E agora, dados mais recentes do Vigitel, aí analisando os dados de 21 e 22, sabemos do limite desses dados, que em 21 eles foram feitos no final do ano e no início de 22, né? E aí também atingindo a amostra de metade da população,
mas eu acho que já nos dá indícios muito importantes, né, em relação a todas as alterações que nós verificamos durante a pandemia, né? O que de fato, o Digitel nos mostra, comparando 2019 com 2021 e 2022, né? Então, a prevalência de fumantes, ela não se alterou, né? Mas nós tivemos uma grande alteração em relação à atividade física. A atividade física, ela, de fato, eu elegeria, né, como um comportamento que nós devemos ter uma grande preocupação. Diminuiu, né, a frequência, né, a prevalência de ativos no tempo livre, reduziu o ativos no deslocamento, até que, porque muitos dos trabalhos também migraram para o home office, né, aumentou a inatividade física, né, aumentou o sedentarismo, o tempo sedentário, o tempo em frente à TV, e com isso o excesso de peso e obesidade, que já vinham num crescendo, mas eles deram um salto durante esses anos de pandemia. Também uma grande preocupação em relação à hipertensão arterial, né, um aumento expressivo da hipertensão arterial e também no diagnóstico médico de diabetes, que pode ser de alguma forma, consequência, né, de uma redução do acompanhamento durante os anos de 20 e 21 e 22. Né? E também eu gostaria de chamar a atenção para os exames preventivos. Né? Então, nós tivemos uma grande redução dos exames preventivos de mamografia e de Papa Nicolau, né? Pela redução do acesso aos serviços e também da procura. Né? Bem, a pandemia, para além, então, das mortes, né, por Covid-19, nós temos que ter uma grande preocupação. Então, as nossas próximas curvas de mortalidade, né, serão, então, em relação às doenças crônicas e às doenças mentais, né? Então, a quarta curva e a quinta curva, então, ou seja, as doenças crônicas, elas estão no centro da nossa preocupação, né? Acho muito importante a gente divulgar esses resultados em lives, em comunicação social, não só na produção acadêmica, e a gente tem tido muito essa preocupação. Bem, enfim, concluindo, nós verificamos uma piora dos estilos de vida da população adulta brasileira durante a pandemia, mas agora também, né, em 2022, 2023, eu nem diria no pós-pandemia, até porque continuamos na vigência da pandemia, né? Temos 134 mortes diárias, né? Mas nós temos que manter a agenda de doenças crônicas com muita evidência, né? Enfim, lutamos muito por isso, né? Estava conversando com o Marco Antônio, mais de 20 anos de luta para colocar as doenças crônicas na agenda, e agora, mais que nunca, a gente tem que mostrar as evidências, né, de que está tendo uma repercussão muito importante, né, com piora de fatores de risco e piora na mortalidade das doenças crônicas. Essa tem que ser o centro da nossa agenda, né? E a pandemia, ela exacerbou as desigualdades no país, né? Especialmente nas populações mais vulneráveis e negros, populações de baixa renda. Então, o Brasil ficou diante do seu abismo social, né? Do seu aumento da desigualdade. A epidemiologia, as evidências, elas foram muito importantes para mostrar isso, né? E também para demonstrar a importância da agenda das doenças crônicas, retomar a nossa meta de redução de 1/3, né, até 2030, temos muito pouco tempo para atingir isso, temos que acelerar, né, as nossas ações, a preocupação com a saúde mental, né, com as ações de promoção da saúde, né? Então, eu acho que, de novo, a prioridade da comunicação social, das parcerias, né? Enfim, e a gente também tem muita esperança no futuro, né, no Brasil novo, né, e agora, enfim, eu gostaria de dizer assim, o quanto, né, o presidente Lula assumindo e o Brasil tomando posse de si mesmo, né, enfim, quanto isso revigora as nossas esperanças na defesa do SUS, da democracia, da justiça social, né, e que essa agenda seja de fato retomada como a prioridade, né,
pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria de Vigilância em Saúde, pela SAES, pela SAPS, né, enfim, pelo Ministério todo, né, e pelas secretarias de Estado e pelas secretarias municipais. Muito obrigada, Marc, pela oportunidade, e o Fórum, sem dúvida, eu acho que ele tem um papel essencial na defesa dessa agenda. Obrigada.